Vamos falar de Vasco, vamos analisar a vitória sobre o Madureira por 2-0. Jogo que o Vasco alternou. Foi dois Vascos diferentes entre o primeiro tempo e o segundo tempo. Vamos falar se é edição. Salve, salve, galera do Vascão. O Vasco jogou para 13.848 torcedores, né, o público presente, embora 15.200 ingressos foram comercializados, mas só 13.848 estiveram presentes. A renda do jogo foi R$ 388.760. E uma tarde não, noite, desculpe, chuvosa, o jogo com TV aberta, já que passou no SBT, também passou na Casa TV, no Sport TV, ou seja, com opções vastas para o público assistir em casa. Ainda assim, 13.848 corações são verdadeiros apaixonados. E o Vasco do primeiro tempo não justificou essa paixão do torcedor. Foi uma partida burocrática. Como falei na análise rápida, né, no intervalo do jogo, o Vasco precisa ir ao mercado para ter alguém para dividir as atenções com o Paiá. O Vasco hoje, em termos de criatividade no meio do campo, ele é dependente do Paiá. Como o Ramon Dias ainda está no processo de teste, experimentar formações, optou deixar o Paiá no banco de reservas. O Paiá, considerado titular, o Paiá, o João Vitor, ficou no banco de reservas hoje. Paulinho, ou seja, ele tentou ver uma formação para ter opções durante a temporada. Aí vamos falar justamente em termos de escalação, até porque houve um bafo-bafa, né? Quando eu estava indo para São Januário, até confundi minha cabeça, tive que apurar com gente do Vasco. Mas vamos prosseguir. E o Ramon escalou o time com a máscara. Uma mistura entre os garotos que jogaram os primeiros jogos do Campeonato Carioca e um time principal. O Léo Jardim, Léo, Maicon. E aí até em relação, comparando com o time que estava lá no Uruguai, o Ramon Dias veio com um esquema diferente. Os dois jogos no Uruguai, ele jogou com o esquema 3-4-3, né? E o trio de ataque, Léo, Medel e o Michael fazendo o trio de ataque. Como poupou o Medel hoje, ele jogou um esquema parecido no ano passado, com um 4-4-2, né, com o Léo e o Michael fazendo a dupla de zaga. O Julião, que não teve nem muito espaço no Uruguai, ele foi escalado na lateral esquerda, porque hoje se observou bem o potencial do Leandrinho. Então hoje deu uma oportunidade ao Julião. E um time sem um cara pensante no meio campo, como no caso do Paiá, né, ou alguém para dar uma sustentação a ele, como faz o Paulinho. O time foi uma poça de falta de criatividade. O Rossi tentava até, seu Rossi na primeira passagem, botar agilidade nas pontas e tentar cruzar. Não conseguiu, aliás, até facilitava a vida do Madureira. E ainda para completar, o Vasco deixou muito espaço nas suas pontas
embora o Madureira de fato não chegou a ameaçar o gol no primeiro tempo. 0-0 óbvio. E no segundo tempo que veio Paulinho, entrou o Payet, aí a qualidade do time melhorou para a água do vinho. Um cara gênio, pensante no meio do campo. O Vasco já começou a dar ter mais atitude dentro do jogo, tanto que aos 6 minutos do segundo tempo abriu o placar. Um cruzamento que o Léo aproveitou com o estilo da zaga adversária e marcou o primeiro gol do Vasco. Dali o Vasco foi tocando a bola, e aí com facilidade chegando à área do adversário. Payet perdeu a chance de ampliar, o Ryan perdeu a chance de ampliar. E num passe de letra do Payet, o Ryan deu um drible de corpo no adversário, chutou, o zagueiro lamentou a patada, matou o goleiro no segundo gol. Bom, e isso até que o Vasco continuou bem, tocando a bola, tentando buscar o ataque, teve a oportunidade de marcar o terceiro gol, mas acabou sendo uma vitória justa pelo que foi no segundo tempo. Mas chama a atenção que o Vasco precisa de reforçar, como eu falei, alguém para chamar a atenção do adversário que é outro meia, que tenha um trato fino com a bola, para assim dizer. Já que o Campeonato Brasileiro é longo e por mais que o Payet tenha emagrecido, ele forma, a gente sabe que vai ser baita da estrela do Vasco no Campeonato Brasileiro, mas é um campeonato longo que uma hora ele pode estar suspenso, uma hora batendo na madeira ele pode estar lesionado, pode ter que ter alguém para que mantenha esse padrão do time quando o Payet estiver ausente. A gente fala de um reserva para o Viagem, até que o Ryan mostrou ser um cara que tem potencial de chegar nesse lugar, esse cara, ser um cara que quando o Ryan não poder jogar por algum motivo, a gente possa confiar em seu substituto natural. Porém, é um cara, um menino ainda, um adolescente. O cara tem 17 para 18 anos, não sei se chegou a fazer, já fez 18. E com todo cara que vem da base para o profissional, ele subiu para o profissional no passado, voltou para a base e agora está de novo no profissional. Mas é natural que ele erre, ele ainda está numa fase de aprendizagem, então é uma pressão absurda colocar nas costas dele, seja o homem gol quando vai não poder jogar por algum motivo. E 2 meias, por motivos citados, além de pontas, já que o Vasco perdeu o Gabriel Peck, em vias de ser oficializada a perda do Marlon Gomes também. Mas valeu pelos 3 pontos, o grupo ganhando entrosamento, mostrando que quando o time estiver totalmente entrosado, não vai criar medo. Não, medo é a palavra forte também, mas pelo menos será respeitado o adversário quando o time estiver bem entrosado, não estou falando desse time necessariamente. Esse time mais reforços para que o Vasco tenha um ano sem sustos, pelo menos. E durante a final da tarde, sabe lá quem ou porquê, noticiou que o
Varré estava indo para o Grêmio, que ele estava sendo negociado, pegaram o fato dele ter sido poupado hoje. Bom, foi ver com o pessoal ligado ao Vasco, o Vasco não que pretende negociar ele. Inclusive o jogador não pretende sair do Vasco. Até antes desse caso de hoje, quando o Vasco estava no Uruguai, ele deu uma entrevista para um canal argentino, que ele falou isso, que ele não se via voltando à Argentina tão cedo, que ele inclusive estava negociando a renovação de contrato. Bom, nesses tempos de janela aberta, aí muitas vezes falta notícia. Esse tipo de especulação tem alguns fatores. Não estou dizendo que é o caso do Jet. Na verdade, eu nem sei quem noticiou a possível saída do Varré. Nem seja o caso da staff do jogador. Mas exemplos, milhões de vezes, a gente viu ocorrer milhões de vezes. Quando um empresário está em negociação com o clube que o seu cliente defende, e sabe que esse cara é querido pela torcida, é querido pela diretoria, o que eles fazem? Quando eles estão negociando um aumento e o clube quer um valor menor, é a tentativa de pressionar aquele clube perante a opinião pública, no caso aí da torcida daquele time. Eles dizem que tem rivais olhando, interessados neles, para a torcida no time do jogador em questão, pressione a diretoria ceder à vontade do empresário e renovar o valor pretendido pelo agente. Isso acontece muito. E tem também um fato de, como a gente tem no período de janela, data de FIFA e período de janela, a gente fica assim, poucas notícias. E tem pessoas que são obcecadas por clique. Colocam uma notícia X, se colou, não apura nada. Fala muito isso nesse tempo de janela. Não estou dizendo que é o caso do Varré, que o empresário dele tenha pressionado o Vasco. Não estou dizendo que é isso, mas tem casos que ocorrem. Então, pior que o torcedor, ele deve procurar em lugares confiáveis, como o Globo Esporte, aqui no Atenção Vascaínos, ou no Pedrosa, ou no Fudeco. Então, a verdade, aquilo que ele leu, ele sabe aonde está funcionando confiável. Mas, de fato, é isso. O jogador, o Varré, no caso, ele não vai ser negociado, até porque o jogador também não quer sair. Tá. E, durante a coletiva, a gente vai passar daqui a pouco. O Ramon Dias foi questionado sobre o Jano, que ele foi claro, o jogador quer sair. E eu gosto de jogador que quer ficar. Bom, também está uma bafa sobre ele querer voltar à Argentina, porque querer voltar para a Argentina, que seria por causa da namorada do rapaz. Não sei se isso procede, mas se proceder, a staff dele deveria ter chegado para ele e falado, só. É claro, a gente respeita o coração que a outra pessoa sente, simplesmente respeita. Beleza, mas
a staff dele voltou a dar uma razão para o jogador dele se tocar, se ele refletir. Porque o seguinte, homens, mulheres, mulheres e homens, seja como for, gosto de cada um, no meu caso, mulheres, mas seja como vão e voltam. Amizade, vão e voltam. Tem amizades eternas, mas tem aquelas amizades que tem um período, depois perde contato, coisa normal. Assim como o namoro, acontece muito também. Mas a carreira é uma só. Ainda mais jogador de futebol curto. Eu acho que no caso do Eugênio não está focado na carreira dele, não está focado no futuro profissional dele. A maioria dos grandes atletas agem ao contrário, mas cada um é cada um. Bom, o Vasco não pode abrir mão de achar um clube que pelo menos pague os 20 milhões que o Vasco investiu nele. Não pode tomar prejuízo. Daqui a uns anos a gente vai ver o ex-jogador Lucas Ojano falar que se arrependeu de ter saído do Vasco para campeonato. Ainda mais sobre o contrato. Então, é isso, né? Só para concluir aquele negócio do Varré que eu acabei de esquecer de dizer. O Varré tem contrato. Salários estão em dia. E quando deram uma faquinha nos hoje, mas deixa pra lá. Então é isso, galera. Até o nosso Despertar Vascaíno, que a gente vai falar sobre a coletiva do Ramon Dias. E a hora do almoço será 2 tempos da coletiva de hoje. Ainda estamos de madrugada. De ontem lá, seja no área, com o Ramon Dias. Até mais.